80% do que você faz pode estar te deixando estagnado ou te levando para o buraco. Se você quiser mudar de vida, você precisa de um purgante para o seu cérebro, eliminar todo o lixo mental e aí descobrir o ouro, os 20% das coisas que vão realmente te levar para frente. E nesse vídeo eu vou te explicar como esses 20% podem mudar tudo para você. Curtiu o tema? Já deixa o seu like aí logo no começo para fortalecer. E se você é novo por aqui, meu nome é Vitor Bonfim, eu sou cantor e compositor e também criador digital. E nesse novo canal eu foco mais na parte de criação digital, mindset, desenvolvimento pessoal, etc. Já se inscreve aí que toda semana eu tô trazendo os melhores insights para você. Vamos lá, você já teve aquela semana em que tudo fluiu tão bem que você sentiu que o tempo estava se distorcendo ao seu favor, como se em 7 dias você tivesse vivido um mês inteiro de progresso real? É um estado raro, mas quando acontece é algo transformador. Você sente que está no comando da própria vida, criando com intenção, caminhando na direção certa. E sim, é viciante buscar esse estado de pleno fluxo. Existe uma lei que provavelmente você já conhece ou já ouviu falar que tem tudo a ver com isso, que é a lei de Pareto, também chamada de princípio 80-20. Aquela lei que afirma que 80% dos nossos resultados vem de apenas 20% dos nossos esforços. E por mais simples que isso pareça, isso muda tudo quando a gente realmente entende. No YouTube, você pode, por exemplo, postar 100 vídeos. 15 vídeos desses 100 vão ser responsáveis por 80% das visualizações, dos inscritos e do dinheiro. No trabalho, você pode ter 1000 tarefas numa semana, mas só 3 ou 4 dessas tarefas acabam adiantando 80% dos resultados. Na vida pessoal também, são poucos hábitos que definem quase toda a sua energia, clareza e bem-estar. Ou às vezes tem também o 80-20 de coisas ruins. Tipo assim, um hábito ruim seu é responsável por 80% de coisas ruins que podem estar acontecendo na sua vida. Então você cortar esse hábito pode te salvar e ser responsável por 80% de produtividade a mais também. Isso não significa que os outros 80% sejam inúteis, mas sim que você precisa encontrar quais são esses 20% mais valiosos e proteger eles com unhas e dentes. Agora eu quero te perguntar uma coisa, e comenta aqui embaixo porque eu vou ler tudo. Qual foi a coisa que você teve que abrir mão, mesmo parecendo útil ou produtiva, e que depois disso sua vida começou a andar de verdade? Às vezes a virada vem realmente mais de você parar com alguma coisa do que de você começar a fazer alguma coisa. Comenta aí pra gente trocar uma ideia. E não esquece do like porque ajuda muito, é sério. Enfim, a lei de Pareto ensina que você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer melhor aquilo que mais importa. E isso exige duas coisas, clareza e coragem. Clareza para você enxergar realmente o que dá retorno e coragem para abrir mão do resto. Se você praticar isso com consistência, você vai perceber algo curioso. Quanto menos você faz, mais resultado você tem. Desde que esse menos seja o que de fato move a sua vida para frente. Inclusive, o próprio fato de você se aprofundar nessa teoria de Pareto é algo que eu considero também um 80-20. E você se aprofundar no estudo dessa lei pode fazer uma diferença absurda em todas as áreas da sua vida. Enfim, como eu já falei em alguns vídeos aqui, eu tenho um canal Dark, que é um canal, né, onde você não aparece, que tem mais de 160 mil inscritos e onde eu já faturei mais de 100 mil reais. E nesse meu canal, a gente tem um exemplo claro de como a lei de Pareto funciona. Olha só, desde abril de 2023, eu postei 180 vídeos nesse meu canal Dark. Desses 180 vídeos, 36 passaram de 50 mil views. Desses 36 que passaram de 50 mil, 25 ultrapassaram os 100 mil. Desses 25 que chegaram a mais de 100 mil, 14 ultrapassaram os 200 mil. Desses 14, 12 ultrapassaram 300 mil. Desses 12, 9 ultrapassaram os 400 mil. E desses 9, apenas 2 chegaram a mais de 1 milhão de visualizações. Então, de 180 vídeos, 36 me fizeram faturar mais de 100 mil reais. E o restante, não. E sabe o que é curioso? Nem sempre esses vídeos que mais estouraram foram os que eu mais me dediquei fazendo. Teve vídeo que eu fiquei 7 dias e 7 noites, 12 horas por dia editando, sugando a minha alma assim pra eu conseguir fazer o vídeo e que no final das contas flopou bonito. Enquanto outros que eu fiz com muito menos esforço explodiram totalmente. Mas por que isso? Porque não é só sobre trabalhar duro, é sobre trabalhar na direção certa. Não é só esforço, é direção, é inteligência estratégica. Teve vídeo que eu me esforcei muito e deu certo? Teve sim, mas teve vídeo que exigiu bem menos e que deu certo também. E outros, né, como eu falei, que me consumiram por completo e não deram em nada. E isso me ensinou algo muito poderoso. A lei de Pareto é real, sim. E por mais insano que pareça, eu calculei isso no ChatGPT para ser mais rápido, né? E deu um resultado bizarro, totalmente cravado certinho. 20% dos meus vídeos geraram 80% do impacto. Pode fazer esse cálculo aí que você vai ver. Vai dar certinho 20%. Não que 20% seja uma regra assim restrita.
30, pode ser 15, pode ser 10, pode ser 22, mas realmente, coincidentemente, deu 20% certinho. Mas entender o princípio de Pareto é só o começo, porque você entender quais são os seus 20% de coisas mais importantes não vai adiantar de nada se você não proteger esses 20% com organização. E é aqui que entra algo que muda o seu jogo, que é ter uma agenda. Tem várias formas de você fazer isso, desde formas mais sofisticadas e complexas, como formas mais simples também. Vai de cada um. Eu, por exemplo, eu uso o bloco de notas do celular. E pra mim é muito bom porque fica salvo na nuvem, então se eu trocar de celular é como se fosse você logar no Instagram. Você não vai perder a sua conta porque trocou de celular. Então as informações elas ficam lá salvas, né? Você pode acessar de qualquer celular, de qualquer computador, etc. E aí eu faço assim, primeiro eu analiso quais são as minhas grandes metas do ano e você pode ir aprimorando isso, né, ao longo dos meses, se você perceber que tem uma coisa que você quer alcançar e tal. E aí com essas metas definidas, eu penso, o que eu posso fazer nesse mês para me ajudar a ir com mais eficiência em direção a essas metas? É uma parada bem simples, eu não gosto de complicar. Eu sei que tem muitos livros que ensinam de formas complicadas, etc, mas eu acho que às vezes complicar você acaba atrapalhando. Tem que ser simples, minha opinião. Daí eu vou elencando as minhas ações que vão me ajudar a avançar nessas metas. Nisso, toda semana, eu analiso as ações do mês e coloco novas ações na minha lista da próxima semana. Novas ações que já estão, né, nesse macro do mês. Daí eu vou fazendo as ações na semana. Talvez tenha sido uma explicação um pouco simplificada, né? Mas foi só para ilustrar que cada um vai ter a sua forma específica de aplicar isso, mas essa é uma base boa. Só que mesmo eu me organizando assim, se eu me distrair, eu acabo me perdendo. Então eu tenho que estar sempre em alerta. Só que esses dias eu consegui elevar o meu nível de organização para outro patamar. E foi com uma técnica que eu apliquei sem querer, mas que com certeza eu vou buscar manter ela na minha vida. É o seguinte, eu vou viajar para Bahia semana que vem. E aí, há algumas semanas atrás, já prevendo isso, eu me vi obrigado a me organizar de uma forma assim muito mais aguçada. E aí eu peguei as metas que eu já tinha e eu coloquei elas com muito mais urgência, para que esses dias na Bahia não me atrasassem, não me enrolassem, no caso, né? E aí o meu objetivo era eu distorcer o tempo ao meu favor mesmo. E aí eu criei uma lista assim bem detalhada, com uma clareza absurda sobre como eu queria estar com as minhas metas quando eu voltasse da Bahia. Nisso eu decupei as minhas metas em 2 semanas antes de eu viajar, né? Onde eu ia adiantar várias coisas. E essa clareza me fez procrastinar muito menos e me fez já acordar focado, sabendo exatamente o que eu ia fazer no dia específico, com a mente calma, em paz. Resumidamente, eu fiquei muito mais produtivo. E aí, no meio desse percurso, lendo um livro, eu descobri que existe uma técnica que ela é exatamente assim: você simular uma pressão de viagem para você entrar num estado de foco. E foi o que eu fiz, né? Sem saber que já tinha uma técnica sobre isso. Você vê as suas metas, aí você imagina que vai viajar, vai passar um tempo fora, e aí você já sente que vai se atrasar, então você pensa, não, agora eu vou me organizar muito, vou dar aquele pump ali nas minhas metas na próxima semana ou nas próximas 2 semanas, e aí eu vou poder ficar em paz na viagem, né? E aí eu vou poder curtir a viagem mais tranquilo. E aí quando eu voltar, eu não vou estar atrasado. Então eu pretendo manter isso na minha vida. E seria muito legal se você tentasse também, porque pode te ajudar bastante, assim como tá me ajudando. Então eu vou fazer isso mesmo quando eu não tiver nenhuma viagem assim à vista. Eu vou tirar um tempo para me organizar e imaginar que eu vou viajar e vou ficar tantos dias sem trabalhar. E aí nisso eu vou ser obrigado a potencializar as minhas metas e produtividade. E isso vai me manter nesse ciclo de clareza absurda. E realmente, clareza absurda é um lema que eu vou levar comigo depois dessa experiência. Enfim, essa clareza, ela muda tudo, porque quando você visualiza assim o que realmente importa e você alinha suas tarefas com isso, você começa a perceber que não é sobre fazer mais, é sobre você fazer o que faz diferença. E é assim que a agenda vira um escudo para você. Ela te protege do excesso e te direciona para o essencial. Quando a gente está organizado, a gente entra, né, nesse estado de fluxo, de focar nas coisas certas, né, de priorizar as coisas certas. E isso é algo que eu acredito, né, que a maioria de nós que busca, né, se organizar com relação à rotina, às ações, à própria evolução, ao próprio desenvolvimento pessoal, procura. Porque esse estado, ele te leva muito mais pra frente do que você simplesmente ir fazendo as coisas assim com a tua memória, com o teu instinto, com a tua vontade e motivação. Eu, por exemplo, como a maioria das pessoas, se eu não me organizar de verdade, eu tenho total tendência de procrastinar várias tarefas e usar o meu hiperfoco numa coisa só. Simplesmente por estar seguindo assim a minha vontade, né, meu instinto, minha motivação momentânea daquela hora. E aí nisso, se eu deixar solto, eu acabo focando numa parada assim que até tem a ver, mas que nem se compara às outras coisas que eu deveria fazer. Então eu acabo deixando de fazer outras coisas muito mais importantes em detrimento de uma coisa que até é útil, mas que não era para estar sendo tão valorizada assim, né? Então o fato é que a gente tem que se resguardar com essa organização, saber elencar as prioridades
vontade das nossas ações. E a sua vontade, a sua motivação, ela tem que ser colocada numa gaiola, onde quem manda é você. Enfim, eu considero que eu ainda tô nessa fase, né? Ajustando as arestas, aprendendo assim qual é a quantidade ideal de tarefas que cabem num dia, quanto tempo eu demoro pra fazer X, Y, Z. Às vezes a gente se programa de uma forma meio sem noção, né? Mas a gente vai pegando essa manha aí, né? Colocando em prática e tal, desenvolvendo essa clareza que vai potencializar a nossa produtividade. Então, a partir do momento que eu comecei a conseguir colocar ordem no caos e a respeitar, né, o que realmente importa e tem que ser priorizado, minha produtividade com certeza evoluiu muito. E além disso, eu tenho lido muitos livros também, né, sobre produtividade, e isso também tá influenciando o meu subconsciente positivamente com relação a isso. Às vezes o nosso humor tá meio merda, né? Tipo assim, naquele momento em que você tá esperando tal resultado, mas vem muito abaixo, aí você fica meio frustrado e tal, ou por outros fatores que aparecem também, né? A gente sabe que as coisas não são assim lineares, e aí nesses dias, né, em que você tá com a energia mais baixa, mais desmotivado, você ter as suas metas, ações e prioridades do dia bem alinhadas e ajustadas, você vai e simplesmente executa, roboticamente, mesmo se você não estiver sentindo nada, sem nenhuma motivação, nenhuma vontade, porque essas metas simplesmente elas foram guiadas por você mesmo, enquanto a sua mente estava bem, estava ampla, com a visão boa, saudável, e aí você tira um peso das suas costas, né? Isso vai te poupar de você cair num limbo que provavelmente você ia cair. E se você fizer 60, 70% desses 20% mais importantes nesse dia em que tudo ia se sair uma merda, já vai ser muito melhor do que nada. Ou seja, o seu ponto baixo ele se eleva. E o que vem depois do ponto baixo? É o alto. Então se o seu baixo já é bom, imagine o alto. E imagine essa constância, né? A longo prazo. Então nesses momentos você tem que apenas desligar o seu cérebro, não pensar e só executar. Então é exatamente por isso que eu valorizo tanto você ter também essa clareza dos 20% mais importantes, porque isso não vai te salvar só nos dias ruins. Num dia assim mais corrido, mais sobrecarregado, com algum imprevisto, mesmo com humor bom, a lógica é a mesma. Então hoje, por exemplo, se eu tiver que adiar alguma coisa pelo fato de ter coisas demais para fazer, eu vou adiar sem culpa, desde que o meu 20% sagrado esteja intacto. Aqueles 20% que vão realmente me levar muito mais para frente. Porque o equilíbrio perfeito talvez ele nunca venha, mas a clareza sobre o que mais importa, essa não pode falhar. E tem uma sacada que eu aprendi num desses livros que eu tô lendo, que diz assim: aprenda a ficar em paz com o que você está fazendo e também com o que você não está fazendo. E isso é uma parada que eu achei genial. Isso tira quilos de ansiedade da sua mente. E tem tudo a ver com você sequenciar suas ações numa agenda, em ordem de prioridade, priorizando os 20%. Sabe por quê? Porque a gente tem uma área do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal, que é uma parte muito nobre do nosso cérebro, responsável pelo foco, decisão e planejamento. E é uma área muito cara e que também é limitada. Então se você tenta guardar tudo dentro do seu cérebro, se você fica se forçando a lembrar, decidir, improvisar, planejar no improviso o tempo todo, uma hora o seu cérebro vai colapsar. Então se organiza antes e deixa seu cérebro livre para focar no que realmente importa. O nosso foco, a nossa disciplina, a nossa força de vontade é como se fosse aquela barrinha do Mortal Kombat da luta. Ele vai se gastando ao longo do dia. Cada escolha, cada tarefa, cada interrupção vai sugando um pouco dessa tua energia de foco. Por isso você tem que proteger o seu foco com unhas e dentes e não desperdiça a sua energia com coisa inútil. Seu cérebro, ele precisa de espaço. Então você tem que tomar um purgante mental toda semana. Poupar sua mente ao máximo para focar em uma coisa de cada vez. A verdade é simples, e eu li isso no livro também. Olha só, na verdade você não executa um projeto, você só pode executar as ações relacionadas a ele. E aí, quando um número suficiente de ações tiver sido realizado, cria-se uma situação que se aproxima bastante do resultado esperado. E aí, o projeto vai ser considerado feito. Então, você tem que dar um passo de cada vez, listar suas metas, né, como eu disse, criar essa organização e daí encontrar suas 2 ou 3 tarefas cruciais por dia e finalizar. E assim, repetir o processo. E é isso, é assim que você avança, um passo de cada vez. A vida não é sobre fazer tudo, é sobre mirar certo e acertar onde realmente importa. E se você gostou desse conteúdo, se te agregou de alguma forma, deixa seu like porque isso vai me ajudar muito. Se você puder compartilhar e se inscrever também, eu agradeço muito. Toda semana eu vou estar trazendo os melhores insights aqui pra vocês. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui na tela final, onde eu falo por que você deveria criar um canal no YouTube. É sério, isso pode ser o seu grande 80-20, como foi pra mim. Dá um confere aí, te vejo em breve. Tamo junto, rumo ao ideal.